Saudações rubro-negras, estamos juntos, nação. Estou gravando um vídeo meio diferente hoje, estou dentro de um quarto. Inclusive deixei a porta aberta, não devia, mas tudo bem, não tem problema. Vou tentar ser breve, porque meus vídeos sempre ficam muito longos e acho que as pessoas não assistem aos meus vídeos por causa disso. Vou falar sobre o que aconteceu, acho que foi ontem, né? O senhor Alzheimer habita aqui dentro, é um senhorzinho de 90 anos, ranzinza, e que me faz esquecer tudo. Enfim, senhor Alzheimer tá tentando me fazer esquecer, mas acho que foi ontem. Fortaleza e Colo-Colo, na verdade Colo-Colo e Fortaleza, que a porrada estancou lá, o pau quebrou. Esse é o Apolo passando aí no fundo. É uma confusão generalizada. O que acontece? Eu não fiz uma pesquisa sobre o assunto, acabei de assistir o Redação Sport TV, acho que é esse o nome, né? Nem sei. E vou só repetir o que eu ouvi. Então, o que foi dito nesse programa é que, na verdade, o confronto não era, ou a violência não era contra a torcida do Fortaleza. Não. O problema era com a polícia. Era entre os torcedores do Colo-Colo e a polícia daquela cidade lá. Eu não sei como é que funciona a polícia do Chile. Aqui no Brasil, cada estado tem a sua polícia, que é a polícia militar. Então, lá, não sei se é igual, não sei se é diferente, mas a polícia que estava responsável pelo jogo foi que entrou em conflito com os torcedores. Aparentemente, o que aconteceu foi que, por causa da truculência da polícia, 2 jovens vieram a óbito. 2 adolescentes morreram. Não sei se é esse o fato, como eu falei, né? Não pesquisei sobre o assunto. Mas o que aconteceu foi isso. 2 jovens morreram. Isso descambou para um conflito generalizado. E o importante dizer é que o conflito não era contra o time do Fortaleza ou a torcida do Fortaleza. Não, era contra a polícia. Bom, por causa disso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Por quê? Porque frequentemente a gente vê episódios de violência extrema relacionados ao futebol. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sempre que tem Flamengo e Vasco, o bicho pega. Lá na Bahia, quando tem Vitória e Bahia também, é guerra civil. Então, assim, obviamente que sim, esses episódios de violência estão relacionados ao futebol. É óbvio que sim. Só que eu acho que estão cometendo um erro. Até depois pesquisei rapidinho, alguns segundos, alguns minutos pesquisando na web, eu vi que a inteligência artificial, que agora tudo que você pesquisa no Google Chrome, no Google, tudo que você pesquisa no Google, quem responde é uma IA, uma inteligência artificial. E aí a inteligência artificial dá como resposta, faz uma correlação entre fanatismo, alcoolismo e criminalidade. Ou seja, a inteligência artificial diz que a correlação entre a violência e o futebol é essa. É porque as pessoas são muito fanatizadas, ingerem álcool e têm um instinto criminoso, ou são criminosos. Não são torcedores, não são pessoas comuns, já são criminosos. Só aproveitam esse momento do futebol para cometer crimes. E aí que está meu ponto. Eu não concordo com isso. Inclusive, eu pesquisei em português, depois pesquisei em inglês, e a resposta é a mesma nos 2 idiomas. Na verdade, a IA só traduz do inglês para o português. Porque, na verdade, a base de pesquisa da IA, pelo menos é o que eu acho, não tenho informação sobre isso, mas é o que eu acho, a base das pesquisas de IA é o idioma, é o inglês. Ela só traduz para o português, não pesquisa em português. Enfim, se não vier o caso, o que interessa eu não concordo com essa ideia, porque falando desse jeito, parece que realmente o problema da violência é o futebol. Então vamos acabar com o futebol e não teremos mais a violência. Acontece que não é assim, não é tão simples assim. E acho que o problema, o que está me pegando, o que está me incomodando é isso, é que mais uma vez não estão relacionando a violência aos seus problemas, às suas raízes verdadeiras. Vou dar como exemplo uma coisa que não tem nada a ver com futebol. O Rio de Janeiro está vivendo uma onda de violência extrema. Aliás, Rio de Janeiro e São Paulo também. Eu acho que outros estados também estão passando pelo mesmo problema. Está acontecendo um surto de violência extrema no Brasil. E aí as pessoas, eu inclusive, associo isso à falta de policiamento nas ruas. Acontece que essa não é a verdadeira causa da violência.
A verdadeira causa da violência é uma série de fatores, não é uma coisa só. Não é só porque não tem polícia na rua que os bandidos estão assaltando mais. Claro que não. Isso é um fator? É um fator, mas não é o único fator. E é disso que eu quero falar. A violência do futebol não é o futebol que provoca a violência. Não, a violência se aproveita do futebol para explodir. O futebol, na verdade, pode até ser um catalisador, ou seja, é um elemento que faz com que a violência apareça com mais vigor, com mais energia, que seja mais evidente a violência. Evidencia a violência, não provoca a violência. Achei importante fazer esse vídeo para deixar isso muito claro. Já está me preocupando, não é a primeira vez que eu escuto isso, as pessoas associarem o futebol à violência, não a violência ao futebol. Não faz sentido falar assim, né? Então vamos explicar. A violência aconteceria de qualquer forma, mesmo que não houvesse o futebol. Queria lembrar que já faz anos, não é agora, isso não é recente, já faz muito tempo, que grupos de pessoas combinam de brigar nas ruas. As pessoas, é isso mesmo, não faz sentido, mas é isso mesmo, juro que é verdade. Tem um grupo de pessoas A e tem um grupo de pessoas B. E esses grupos A e B, eles combinam, vamos nos encontrar na praça tal para sair na porrada. E é isso. Isso é um fenômeno, na minha opinião pelo menos, muito recente. Já tem anos, já tem muitos anos, mas ainda é recente. Por quê? Porque quando se fala em transformações sociais, você considera décadas, às vezes até séculos. Então, assim, é um fenômeno relativamente recente, porque tem apenas algumas décadas. Mas já tem algumas décadas que isso acontece. E não tem absolutamente nada a ver com futebol. As pessoas fazem isso independente de jogos de futebol, de torcida, de times, independente de qualquer coisa. O objetivo não é uma torcida brigar com a outra. Não. O objetivo é única e exclusivamente brigar. Não precisa ter motivo nenhum, não tem motivação, não tem pano de fundo, não tem... Enfim, não é o futebol que leva à violência. A violência acontece porque nós vivemos num mundo violento. O que nós precisamos para resolver o problema da violência é toda uma reestruturação da sociedade. Que, é claro, o futebol não vai conseguir fazer isso, mas eu entendo que o futebol é sim, assim como ele é um catalisador para a violência, ele pode ser um catalisador para as soluções da violência. Para encerrar, né, que eu já falei demais, para encerrar, o que eu acho é o seguinte: tem que haver uma campanha, não é só no futebol, mas é na sociedade como um todo, mas como esse canal aqui é de futebol, eu vou falar do futebol. Então tem que haver uma campanha com todos os clubes, com todos os diretores de clubes, com todos os atletas. Tem que lembrar que atleta de futebol é ídolo. E nos dias atuais são os maiores, ou um dos maiores ídolos, ou uma das maiores fontes de ídolos no momento atual é o futebol. Ou seja, o futebol é o que gera os maiores... Eu estou confuso, porque eu não quero dizer que são os maiores ídolos, porque tem outras atividades que também geram ídolos, como a televisão, como a música, etc. Mas o futebol também é. Então, tem que lembrar que jogador de futebol também é ídolo. Então, esses ídolos precisam se envolver nessa campanha. Todos os dirigentes de futebol, a CBF, todo mundo que vive de futebol, inclusive a imprensa, tem que haver uma campanha contra a violência, não contra o futebol. Porque o que está me preocupando é isso. Daqui a pouco vão querer que não haja mais futebol para acabar com a violência. É claro que eu estou exagerando, mas é só para mostrar um ponto de vista. Enfim, para encerrar, eu entendo que tem que haver uma campanha contra a violência e não é só no futebol, mas o futebol precisa sim participar dessa campanha. Então deixa aqui a esperança de que crie uma hashtag chega de violência. Não é no futebol, é chega de violência, ponto. Hashtag chega de violência. Tem que haver uma produção cultural em cima disso, contra a violência. Quando eu digo produção cultural, eu quero dizer novela, música, filme, teatro, é futebol. Dentre outras coisas. Já falei demais, vou encerrando por aqui. Esse vídeo está meio estranho, porque eu fiquei com isso na cabeça, está me perturbando, eu tinha que fazer um vídeo para falar disso. Lamento aí se deu tudo errado, enfim, se não foi uma boa ideia, eu peço perdão. Do contrário, peço para você para se inscrever no meu canal, dar um like aí para mim, e escrever qualquer coisa nos comentários. Dá a sua opinião, o que você acha? Você acha que o futebol gera a violência? Ou a violência se aproveita do futebol para explodir? A violência não é um resultado do futebol. A violência está só se aproveitando do futebol para acontecer. Ela aconteceria de qualquer forma, independente do futebol.
De novo, se inscreve no meu canal, dá um like aí pra mim e escreve sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação!